Olá pessoal, aqui é Valdir Vepo novamente aqui no YouTube, direto ao ponto. Aqui não brincamos em serviço, né? Aqui nós atraímos muita coisa e aqui nós temos muitas ações por fazer. Então hoje, o vídeo de hoje eu vou te entregar como a lei funciona, por que tudo acontece. O que é lei? Lei, tu pode pensar, pô, lei, eu não quero saber de lei. Tudo bem, a gente chama de lei para ver se tu entende. Porque a lei, posso colocar assim, lei igual Deus. O que são essas leis? São através dessas leis que Deus age e cria nossas coisas. Ele traz as coisas que a gente deseja porque elas já estão prontas. Porque quando ele fez a terra, ele já pensou nisso tudo. Mas às vezes aquilo está meio quietinho lá e tu pega uma ideia, um pensamento e aquilo vem do invisível para o visível. Essas leis são para isso. As pessoas foram evoluindo desde lá da idade da caverna até agora. O mundo e a humanidade foi evoluindo. E aí o próprio homem tem um dizer que diz assim, ó: Deus só socorre a pessoa pela pessoa. Então não adianta socorro Deus, não. É tu mesmo que fabrica o que aconteceu. Então o que tu tem que fazer? Lá pelas tantas o homem foi evoluindo, como eu estava te falando, e ele descobriu que existem 10 maneiras. Ele descobriu a fórmula como Deus age, como que as coisas acontecem, por que elas acontecem, como, quando e aonde. O homem foi evoluindo na sua inteligência e descobriu 10 pontos principais que a gente tem que fazer ou não fazer, porque fazer ou não fazer, certo ou errado, tanto faz. Então quando tu sabe como é que funciona o negócio, fica mais fácil, mas quando tu não sabe, fica praticamente impossível. Aí tu pensa, é sonho. Sonho é difícil. Não, sonho é fácil, desde que tu faça. Se tu pensar o sonho, tu só consegue sonhar porque ele existe. Porque se não existisse, tu não teria capacidade. Isso é uma criação do Criador também, que é muito inteligente. Então, se tu consegue sonhar um negócio e tu consegue ter uma imagem daquele negócio na tua cabeça, porque o negócio tá lá e tu tem que trazer de lá para cá. E aí o humano cresceu, evoluiu na sua expansão de consciência e descobriu 10 passos para conseguir, 10 passos que fazem que aquilo venha, que Deus age desta forma. A maneira que Deus age se descobriu, que antes não se sabia. Então, se tu fizer dentro dessas 10 maneiras, fica mais fácil. Talvez até aconteça, mas talvez lá na segunda ou terceira encarnação. Vai morrer 3, 4 vezes para que aconteça aquilo. Vai demorar muito. E para acelerar o processo, o homem então descobriu a maneira certa, a maneira mais rápida. Então, assim, fazendo daquele jeito, você consegue as coisas mais rápidas. Aí tu tem um desejo e programa aquele desejo, tu pode realizá-lo no início sem saber certo, não ter muita prática, talvez tu leve um ano. Conforme tu vai confiando na mente superior, conforme tu vai evoluindo na sua consciência e acreditando, porque tu só vê o que tu acredita, vai chegar um ponto que tu vai dizer assim, ó, e a coisa vem. Mas enquanto isso não acontece, você tem que ir aos poucos ir acreditando, e as coisas vão melhorando, e vão melhorando, cada vez melhor, cada vez melhor. Daqui uns 5 anos tu vai pensar, pô, eu fiz em 5 anos o que eu não faria em 40 anos. O que talvez você nunca pensou em fazer e nunca achou que era tão simples assim. É muito simples, só que tem que fazer. Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Preste atenção. Eu já tive contato com esse poder da mente lá com 17 anos de idade. Eu relaxei, não acreditei muito. Fiquei 40 anos trabalhando com força física. Eu me liquidei, não consegui muita coisa, mal apenas o básico, trabalhando em várias empresas. Eu tinha muita força de vontade, mas eu tinha força de vontade física. Eu não sabia das leis do universo e talvez você não saiba, não chegou a você. Talvez você ache que eu estou falando coisa assim, não é verdade. É real o que eu estou te falando. Você usa essas leis, só que não sabe usá-las para que elas sejam resultados para você. Que essas leis são fundamentais para a sua vida melhorar. Pensa comigo agora. Vamos pensar. Já que nós temos que pensar, vamos pensar coisa boa então.
Chega de pensar coisa ruim. Vamos pensar o seguinte: se todo mundo fizer o que eu vou falar agora, os 200 e poucos milhões de brasileiros levantarem amanhã de manhã e fizerem o que eu falar agora, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Porque o que faltou agora nessa experiência aí, todo mundo parado, o que faltou? Faltou agilidade, faltou acreditar. Faltou todo mundo se juntar. O ser humano não vive sozinho. Não adianta tu ficar num canto e não compartilhar nada e não fazer nada e ficar... Não, sozinho não vai funcionar. Nós somos uma bola só. Nós temos que aprender de uma vez por todas que a gente tem que se juntar. Outros países se juntaram. Cada um e todo mundo em prol daquele objetivo. Apareceu o bichinho, atacar o bichinho, vamos se organizar. Chegaram e falaram assim, ó, fique em casa que agora, mas ficaram em casa, mas resolveram logo. Não ficaram em casa um ano inteiro e aí vamos ver que vamos resolver. Não, eles ficaram em casa, mas o tempo todo o governo em si se mexendo né, para resolver o mais rápido possível. E o que faltou no Brasil? Faltou mobilização, faltou, sabe, todo mundo se juntar e parar com esse negócio de cada um olhar para o seu umbigo e achar que, né, evidente que você tem que utilizar as leis, cuidar de si, mas no momento que todos cuidarem de si, automaticamente a áurea do Brasil, a energia vai mudar. Escreve aí: nós somos o país mais rico do mundo em natureza e somos o pior em cultura. Quando se fala em ler um livro, a maioria dos brasileiros não lê um livro por ano. Como é que tu quer colher se tu não vai plantar? Então tu tem que aumentar teus conhecimentos, tu tem que aumentar tua cultura, tu tem que ser mais culto, mais inteligente, aprender mais coisas para ver como é que funciona esse negócio. Por que os outros países já estão livres e por que a gente ainda está na pior? A gente tem que se unir, não é um grupo para lá, outro para cá, não é Deus lá e eu aqui, não, é tudo junto, não pode ter essas horas, não pode ter discussão, não pode ter uma turma para esse time, uma turma para outro time, não. É todo mundo junto. É tudo em prol de um objetivo, para atacar aquilo e seguir adiante. É assim que os outros fazem. E a gente ainda não aprendeu. Mas o que eu quero te dizer, o que cada ser humano teria que fazer para que o Brasil, cada brasileiro teria que fazer a partir de amanhã, por exemplo. Levantar cedo da manhã, 6 da manhã, dá um exemplo prático que eu faço, levanto 6 da manhã. Primeira coisa, fone no ouvido, meditação, ponto. Terminou a meditação, tomar um café. Depois do café, pego o caderno e vou ver o que eu tenho que fazer hoje. E começa a fazer. Quando chega lá 2, 3 horas da tarde, já deu. A maioria eu já fiz. Não, mas o que o brasileiro faz? Ele levanta de manhã, não sabe nem para que ele vai trabalhar, né? Ele não sabe nem... Tem gente que não sabe nem em que país está. Pare com isso. Nós temos que... Mas além disso que eu estou te falando, isso é o básico. Além disso que eu estou te falando, tem que haver a união. Tem que... Aquela lei da mansidão. E não adianta escrever nas redes sociais, eu sou grato, gratidão. Isso é educação, isso é outra coisa. Eu vi hoje uma pessoa dizendo nas redes sociais, não adianta colocar versículos e capítulos ali da Bíblia se faz o próximo, a vida dele um inferno. É verdade, só que é muito pouco que ele diz. Entende? Então a união faz a força. Então o ser humano ele tem que viver junto. Ele não vive isolado. Não funciona. O sistema não funciona assim. Então como nós já estamos metidos tudo numa bola, nós só temos que se unir cada vez mais. O exemplo está aí. Os outros fizeram isso e estão bem. E por que a gente não fez? Porque não está fazendo nada conforme as leis do universo. Leis do universo são para manter a ordem, para ter harmonia. Harmonia é a mesma coisa que saúde. Então assim, ó, tudo bem, tem um negócio aí que está atacando a saúde. Tem, eu sei que tem. Mas se eu me manter em harmonia, aquilo vai enfraquecendo. O que aconteceu? Ninguém se manteve em harmonia, o negócio cresceu. Porque aquele medo que eu falei logo atrás ali, e ainda ajudou o coração batendo mais daquilo, né? Mais daquilo, entende? Então eu acho que chegou um momento que tem que fazer o básico. Meditar, não tem como dizer eu não vou meditar. Meditar é a mesma coisa que eu não vou comer. Não tem como eu não respirar. Então comer, respirar e meditação faz parte. É ali que tu vai abrir as camadas, tu vai
O ser humano, o ser físico humano, ele é composto de 5 camadas. E a pessoa fica na camada número 1, que é a casca, que é só sangue, músculo, e é a coisa física, totalmente física, entende? Aquilo é a camada número 1, depois a camada número 2 é a energia. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Mas são 5 camadas que formam o ser humano. O ser humano não é formado de uma camada única. E aí, quando eu digo que isso tinha que ser ensinado lá na primeira série, eles ficam bravos, entende? Porque é ali que tu tem que ensinar para as crianças o que eu estou falando agora, que o ser humano é de 5 camadas, que é as leis do universo, que não sei o que, tudo isso tem que falar para a criança na primeira série. Eu viajei para Santa Catarina, vocês devem ter percebido pelos vídeos. Voltei de lá, por incrível que pareça, com algum aprendizado. O pessoal estava tranquilo. Não é que as pessoas não acreditam, é que todo mundo acredita, todo mundo sabe que o vírus existe. Eu também acredito. Só que eu quero dizer para vocês que quanto menos medo, melhor será. Só que assim, como é que tu não vai sentir medo? O ser humano, ele sente medo, que é normal do ser humano, porque ele precisa sentir medo, porque senão ele está em cima de um edifício e vai se jogar para baixo. Então o medo é para evitar isso. No corpo, eu estou falando do corpo físico, né? Mas o que tu tem que fazer então para ter menos medo nesses casos? É você se aproximar de Deus. Quanto mais perto de Deus, menos medo você vai sentir. E vai se esquecer de certos episódios na sua volta, porque tu levanta de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é meditar. É o que eu fazia lá. É que muita gente, eu surpreendi até que muita gente faz isso lá em Santa Catarina, aqui no sul parece que não é tanto. Mas é só um leve resumo que eu estou fazendo, né? Mas então eu acho o seguinte, se tu levanta de manhã, tu vai meditar, tu está conversando com o teu eu lá dentro, percebe que tu não vai, durante o dia tu tem tantas ações por fazer que não dá tempo de ligar a televisão, não dá tempo de ver o que a mídia está falando, tu vai acabar esquecendo, aquilo vai ficar meio arquivado, né? E como fica arquivado, aquilo tu não tem o foco em cima. Então para mim essa pandemia está sendo fácil, por quê? Porque eu não tenho foco nela, parece assim que nem está existindo na minha cabeça. Eu sei que ela existe, estou ciente e tal, mas na minha cabeça mesmo, eu e minha esposa, nós nem sabemos do noticiário e tal. Às vezes, a gente fica sabendo porque as pessoas falam pra gente, elas não conseguem se segurar, elas têm que falar, entende? Eu falo, não foca esse negócio. Eu tenho observado assim pessoas com muito medo, sabe? Máscara o tempo todo, não tira nem pra, sabe? E tenho visto também gente que é mais corajoso, claro, faz meditações, acredita e tal, não tá tão preocupado assim, sabe? E tá tranquilo. E justos que estão mais preocupados que estão doentes, né? Então é o que eu digo no canal, tem que atacar a causa. O que é a causa? Longe de Deus é medo. Deixar uma coisa bem clara, o medo é a frequência mais baixa que existe. Ou seja, é uma frequência que tu não adquire coisa boa. É impossível. O medo, fica com medo, o coração começa... aquela palpitação do coração, não é o medo em si, é a palpitação do coração que impacta a substância. E aí a substância, ela se liga e diz, tá, é por causa disso. Mais daquilo vai trazer. Então quando a gente fala não ter medo, não é que a gente ser corajoso e não. Toma as precauções que é dito, higieniza e tudo mais, mas não precisa o tempo todo. Larga, faz o que tem que fazer e vai fazer outras coisas. Eu entendo assim, eu fiz assim o tempo todo e é tranquilo, não aconteceu nada e jamais vai acontecer. Se isso vai demorar, estão me perguntando, bom, eu não sei te dizer porque eu não estou focando isso. Eu acho que pode demorar como pode não demorar. O que eu entendo que todos nós temos culpa disso. E é muito fácil o ser humano botar as culpas nos outros, nunca nele. Isso é normal também, porque é da natureza do ser humano. Então a natureza do ser humano é botar as culpas nos outros, no mais próximo, que é o alvo no momento. E não pode ser assim, entende? Tu tem que uma vez por todas abrir tua consciência, se concentrar e pensar, o que eu posso fazer para mudar tudo isso? O que eu consigo entregar para o mundo ser melhor do que antes, tá bom? Então assim, faça meditações. Essas meditações elas têm que começar devagar e tem que ir indo, mas faça todos os dias, nem que tu faça 5 minutos, depois aumenta para 10, fim de semana faz um pouco mais, entendeu? Mas não deixa de fazer,
faça de manhã logo que acorda, porque depois é difícil fazer. De noite está cansado, vai dormir, não adianta nada. Então de manhã acordou, pã, no ouvido e faz a meditação. Insiste nisso. Então, com meditação, tudo tranquilo, sua vida vai ser muito show, muito bacana. Você vai ser um cara legal, você vai ser um cara manso, você vai ser um humano de verdade e tudo vai dar certo. Se inscreva no canal, dê o seu like, comente aqui, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo.